Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um momento de devocional. E antes de nós iniciarmos este nosso encontro diário, eu quero lhe desafiar a enviar esse devocional para o máximo de pessoas que você conhece. Se esse devocional tem diariamente abençoado a sua vida, tem sido um momento de encontro, de intimidade com a palavra de Deus, por que não compartilhar com amigos, familiares? Alguém necessita também ouvir esta palavra. Aliás, o texto que hoje nós vamos meditar se encontra em Marcos capítulo 15, o versículo 30. Por isso, tome a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 15, o versículo 30. Vamos ao texto. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Amados irmãos, essa frase não foi um pedido sincero. Aliás, quantos pedidos são feitos, porém não refletem sinceridade. No caso, esse pedido foi uma zombaria dirigida a Jesus enquanto ele estava crucificado. Mas, para nós nos aprofundarmos neste texto, vamos nos recorrer ao contexto. Marcos capítulo 15 descreve a crucificação de Jesus. O versículo 30 que nós acabamos de ler, ele acontece no meio de um cenário de extrema dor e humilhação. Porque antes disso, Jesus fora julgado injustamente por Pôncio Pilatos, foi açoitado e ridicularizado pelos soldados, recebeu uma coroa de espinhos, foi levado ao Gólgota, que significa lugar da caveira, foi crucificado entre criminosos. Essa frase não veio de alguém que cria em Jesus, veio de pessoas zombando. Quem eram essas pessoas que compunham esse grupo de zombadores? Eram líderes religiosos, principalmente sacerdotes, os escribas. Eram pessoas que passavam pelo local. Para vocês terem uma ideia, o texto relata que até um dos crucificados inicialmente se junta à zombaria. Em outros evangelhos isso fica relatado. Eles diziam coisas como: salvou os outros e assim mesmo não pode salvar-se, conforme o versículo 31 do capítulo 15 de Marcos. Ou seja, era sarcasmo, não era fé. E nós precisamos estar preparados, porque às vezes irão falar coisas para nós que não é fé, é sarcasmo. Irão dirigir palavras para mim, para você, que não são palavras de ânimo, são palavras sarcásticas, palavra para diminuir, palavras para depreciar. E aqui nós chegamos no conflito central do texto. Aqui está o ponto mais profundo. Eles estavam certos, porém errados ao mesmo tempo. Mas como isso, pastor? Como que, diante de tamanha zombaria, você me diz que eles estavam certos? Calma, mas eu também falei que eles estavam errados. Eles estavam certos porque Jesus realmente podia se salvar. Ele podia. Jesus poderia ter descido da cruz. Jesus poderia ter dito não. Mas Jesus, como ele mesmo disse, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade de meu Pai. Como Jesus mesmo disse, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Sim, eles estavam certos nessa perspectiva. Jesus realmente podia se salvar, mas eles estavam errados, porque Jesus não se salvou porque ele estava salvando os outros. Ou seja, se ele descesse da cruz, ele provaria poder, ele provaria força, ele iria calar aqueles zombadores. Porém, ele destruiria o propósito da cruz. E o contexto espiritual mais profundo é que essa cena cumpre algo muito maior. Porque o padrão do Messias rejeitado, século antes,
O profeta já descrevia isto. Isaías, capítulo 53, versículo 3. Era desprezado e rejeitado pelos homens. Jesus não apenas sofre, ele sofre sendo mal compreendido. E aqui nós vemos algo que por várias vezes nós passamos. A tentação de evitar a cruz. Mas não tem jeito. Para nós conhecermos a Jesus de Nazaré, ele mesmo nos disse para tomarmos sobre as nossas costas a cruz. Porque não há outra forma de nos aproximarmos dele se não for pela cruz. Essa não foi a primeira vez que essa ideia apareceu. A ideia da tentação de evitar a cruz. Antes mesmo, Pedro tentou impedir Jesus de ir para a cruz, como está em Mateus capítulo 16, versículo 22. Tem compaixão de ti, Senhor. E Jesus respondeu duramente, porque isso contrariava o propósito. Agora na cruz, a mesma tentação volta, só que através de zombaria. Amados, por várias vezes nós seremos tentados em abandonar a cruz. E aqui a cruz não é literal. Por várias vezes seremos tentados em abandonar a cruz, talvez, do filho que está nas drogas. A cruz do doente que necessita da gente. A cruz de determinada comunidade que as pessoas são difíceis. São tantas cruzes. Mas, amados, diante disso, nós vemos o choque entre expectativa humana e o plano de Deus. Por que o choque, pastor? Porque as pessoas esperavam um Messias que derrubasse Roma. Um Messias que demonstrasse poder visual, que fosse bélico, que fosse forte, parecido com Davi, que matasse seus milhares em cima de um cavalo. Um Messias que se livrasse do sofrimento, porque, ora, se ele é o Messias, ele não pode sofrer, ele tem que nos livrar do sofrimento. Por isso que Paulo vai dizer que Cristo é loucura, a loucura da cruz. Enquanto os gregos procuram sabedoria, enquanto os judeus procuram sinais, nós estamos reverenciando, nós estamos seguindo a cruz, um carpinteiro morto na cruz, sinal da nossa salvação. E é através de Cristo na cruz, Deus revelou um Messias que sofre em silêncio, que vence através do sacrifício, que salva permanecendo, não escapando. Então, haverá momentos nas nossas vidas que para conseguirmos vencer, o sofrimento terá que ser em silêncio. Não vai ter como vencer sem sacrifício. O que eu vejo hoje, amados, de pessoas que querem seguir a Cristo, mas sem sacrifícios. Pessoas que querem seguir a Cristo, ter uma nova vida, mas não querem abandonar a vida velha, não querem sacrificar nada. Amados, se queremos ressuscitar com Cristo, não é escapando da cruz, mas é permanecendo à cruz, abraçando a cruz. A multidão queria que Jesus descesse da cruz, mas se ele tivesse descido, não haveria salvação para nós. Pense aí, meu amado, pense aí, minha amada, porque talvez se você largar essa cruz, outras pessoas podem deixar de conhecer a salvação de Cristo Jesus através da sua vida. Imagina se Jesus tivesse descido daquela cruz, não haveria salvação para nós. Não estaríamos aqui pregando o evangelho. A cruz não foi o ponto final da história de Cristo. A morte não conseguiu deter o poder de Cristo. Ele ressuscitou e é por isso que estamos aqui falando dele, porque ele passou pela cruz. Ele passou pelo sofrimento, ou seja, nem toda oportunidade de escapar da dor é vontade de Deus. Eu sei, meu amado, que no meio da dificuldade, que no momento da dor, o que mais nós queremos é nos ver livre dela. Mas vai ter momentos que é necessário permanecer. É necessário permanecer. Às vezes permanecer, mesmo quando é difícil, faz parte de um propósito muito maior. E às vezes nós caímos naquela pergunta: por que estou passando por isso? Por que estou no meio desta cruz? Por que estou nesse calvário? E nos esquecemos o para quê. Cristo poderia ter perguntado: por que estou eu agora pregado nessa cruz?
Mas ele não perguntou. E sabe por que não perguntou? Porque ele entendeu para quê. Eu torno a dizer, se Cristo tivesse descido da cruz, na ânsia, no ímpeto de se preservar, não haveria salvação para nós. E o homem de Deus precisa entender isso. Ou você se salva, ou você cumpre o propósito. Talvez tenha pessoas dizendo para você, abandone isso daí, abandone essa cruz, abandone esse sofrimento. Mas será que junto não está indo o propósito que o Senhor tem na tua vida? Eu sei que permanecer é difícil, mas às vezes isso faz parte de um propósito muito maior. Agora, pastor, de que forma eu posso aplicar esse versículo no meu dia? Isso fala diretamente sobre permanecer fiel mesmo quando tudo é difícil. Esse versículo fala sobre não ceder à pressão das pessoas. Pessoas estão vendo um ponto da história. Pessoas estão vendo por uma ótica, por um olhar. Eles julgam o que você vive conforme a cultura deles. Então, para eles, tal sofrimento é loucura, é insanidade. Então, desce. Enquanto eles estão vendo um sofrimento, você está vendo o propósito. Então, não ceder à pressão das pessoas. Porque cá para nós, amados, se nós fôssemos ceder à pressão, aos conselhos, às dicas que os outros nos dão sobre as nossas vidas, nós já tínhamos abandonado muita coisa. Coisas que hoje nós testemunhamos como vitória e restauração de Deus. Mas para ter vitória, tem que passar pela batalha. Para ter restauração, vai ter que estar no meio ali do processo, não tem jeito. Esse versículo também fala sobre não buscar atalhos para fugir de processos que Deus está usando. Cristo não quis um atalho, Cristo abraçou a cruz. E outra coisa muito importante, em nenhum momento Cristo caiu. Se vocês procurarem um texto bíblico, Cristo em nenhum momento caiu. Certo que o soldado romano pede para o sirineu ajudar a Jesus a carregar a cruz. Mas em nenhum momento Jesus caiu. Porque se Jesus caísse, isso mostra uma fragilidade do Senhor. Isso mostra até mesmo que ele estava indo para a cruz de forma forçada. Ao ponto de não aguentar com as suas forças. Mas não, a decisão de ir para a cruz foi consciente de Jesus. Eu sei que a tradição católica celebra até mesmo 3 quedas de Jesus, mas isso não é relatado nos textos bíblicos por nenhum dos evangelistas. Isso mostra que Jesus abraçou a cruz com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Por isso, amados, tem momentos em que tudo ao redor grita, desce da cruz, desiste disso, escolhe o caminho mais fácil. Mas Deus pode estar dizendo, permanece. Eu estou cumprindo algo maior. Você pode receber isso aí em nome de Jesus? Permanece, porque Cristo está cumprindo algo maior na tua vida. Aleluia. Ah, pastor, então você está dizendo que eu devo ser sadomasoquista, eu devo abraçar o sofrimento? Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que no meio do propósito haverá sofrimento, haverá dores, haverá dificuldades. Mas se você se apegar às suas dores, às dificuldades, você não cumpre o propósito. Lembra de Moisés. Até chegar à terra prometida, ao propósito que Deus tinha para aquele povo que outrora era escravo. Eles passaram por muitas coisas. Passaram por escassez. Passaram, mas Deus estava com eles, os sustentando. Filipenses capítulo 2, versículo 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Jesus não foi forçado a abraçar a cruz, ele foi obediente ao abraçar a cruz. Jesus não escolheu o mais fácil, mas ele escolheu o que era necessário. Vamos falar agora de sofrimento com propósito? Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Até a dor pode fazer parte do plano. Lágrima hoje, amanhã será testemunho. A lágrima de hoje, amanhã se converterá em um canto de júbilo e um canto de agradecimento a Deus.
sobre perseverança no processo. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A caminhada com Deus exige constância, não atalhos. Desista dos atalhos. Lembre, só Ele é o caminho, você não necessita de atalhos. Sobre exemplo direto de Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2. O qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Aqui mais uma evidência que Cristo não foi forçado até a cruz. A sua decisão foi de livre e espontânea vontade. Ele se decidiu entregar-se por mim e por você. Por isso diz que ele suportou a cruz. Ele viu além da dor. Ele viu o propósito. E que nós possamos, amados, ver propósito na cruz que hoje nos é apresentada. Vamos orar. Pai querido, graças te damos por mais um dia. E obrigado, Senhor, porque naquela cruz, de livre e espontânea vontade, o Senhor verteu o seu sangue carmesim, que nos livra, que nos lava de todo o pecado, que nos dá a chance de ser novas criaturas com Cristo. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor coloque em nosso coração paciência, constância, que o Senhor, ó Deus, nos ajude a abraçar a cruz, que nos leva a um propósito maior. Ah, Pai, como é bom saber que em meio às tribulações, às dificuldades, o Senhor está conosco. É no meio do Calvário que o Senhor prepara ajuda para as nossas vidas. Nos ajude a ser sirineu na vida de alguém. Como por muitas vezes o Senhor prepara sirineus para nos ajudar. Nos ajude, ó Pai. É o que nós te pedimos. Oramos e agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.